Olá, alunos. Esse vídeo vai ser para fornecer alguns detalhes de OpenGL que estão ocultos dentro da nossa classe de renderização, dentro da nossa classe que cria o programa de shader. Bem, esse aqui é um programa que segue o esqueleto que foi descrito nos slides. A gente tem criação da janela de renderização. Aqui nós temos a criação do contexto OpenGL, onde a gente definiu que o OpenGL que a gente quer trabalhar é o 3.3. Estamos criando um buffer duplo de renderização e especificando que a gente quer o core profile do OpenGL. Uma vez definido o contexto, a gente cria a nossa janela, passando o contexto OpenGL que foi definido. Definimos o tamanho da janela para 640 e 480 e colocamos um título na janela aqui como OpenGL exemplo. Uma vez criada essa janela, a gente pode mostrar ela. E aqui em cima a gente tem a definição da classe da nossa janela, que ela herda a classe QGLWidget, que é quem realmente implementa a janela. Nossa classe só vai estender a janela para fazer a renderização que a gente deseja. Então aqui a gente tem a definição dos nossos dados. Temos aqui a criação do objeto de renderização. Temos a criação do programa de shader. E aqui a configuração de como os dados vão ser entregues para o programa de shader. Aqui em PaintGL nós temos a renderização. E aqui embaixo em ResizeGL nós temos a chamada da função GLViewPort, que define em qual parte da janela de renderização o volume de renderização do OpenGL vai ser mapeado. Vamos agora olhar com mais detalhes a classe responsável pela renderização do objeto. Aqui eu tenho o arquivo dessa classe aberto. E no momento que esse objeto é criado, como estamos trabalhando com orientação ao objeto, o primeiro método a ser chamado é o construtor. Ele tem o nome de init e ele recebe como os parâmetros o vetor de posições, o vetor de cor, que é opcional, e o tipo de primitiva que vai ser utilizado. Nesse caso, aqui estamos passando o vetor de posição, então passamos a cor, mas a primitiva não estamos passando porque aqui ele está definido como padrão triângulo. Tem outras primitivas, mas a gente vai trabalhar com elas mais para frente. Nós estamos pegando esses parâmetros que foram passados e armazenando em variáveis internas da classe. Estamos fazendo a inicialização de alguns objetos que vão ser utilizados ao longo da classe. E estamos chamando essa função createBuffer para criar os buffers que vão guardar os dados dentro da GPU. Bem, dentro dessa função nós temos a criação de um Vertex Array Object. A função dele a gente vai ver mais para frente. A gente tem a criação de um objeto de buffer, onde os dados vão ficar armazenados, os dados de posição. No entanto, esse objeto ainda não tem uma memória reservada para ele, e a gente vai ter que criar ela. Para isso, utilizamos a função glBindBuffer, que vai vincular o buffer que acabamos de criar com o target glArrayBuffer. Em OpenGL, um target ele é um objeto que fica vinculado a algum recurso. E existem vários targets dentro de OpenGL. E várias funções dependem da configuração desses targets para funcionar. Então, uma vez feito esse bind, a gente vai usar a função glBufferData para realmente alocar o espaço de memória dentro da GPU. Essa função precisa de um target. No nosso caso, a gente está passando de glArrayBuffer, que está vinculado ao nosso objeto de posição. A gente vai ter que passar a quantidade de bytes que vão ser alocados e o buffer contendo os dados. E esses dados vão ser copiados para dentro dessa memória que vai ser reservada. E também a gente tem que passar uma constante indicando para o OpenGL como que a gente vai utilizar esse dado. No nosso caso, esse dado vai ficar na GPU e não vai sofrer modificações ou poucas modificações. Nesse caso, a gente passa essa constante e isso serve para o OpenGL gerenciar melhor onde que esse
esse dado vai ser armazenado. Uma vez feito o uso alocado da memória, a gente pode desvincular o target do nosso objeto de buffer. Em seguida, a gente tem o mesmo procedimento, só que agora para o buffer de cor. E aqui ele é opcional, né? Se tiver passado algum vetor de cor, ele faz o procedimento. Se não tiver passado, ele não cria esse buffer. Voltando para o nosso programa, o próximo passo é criar o programa de shader. E como eu disse anteriormente, um programa de shader ele é um código que vai executar dentro da GPU. Então, e o nosso caso, nós temos dois shaders que são obrigatórios, que são o Vertex Shader e o Fragment Shader. Estes aqui são os códigos desses shaders. Bem, no Fragment Shader nós temos a primeira linha, a versão do shader que nós vamos utilizar. Essas duas linhas aqui, elas definem as variáveis de entrada do pipeline de renderização. Nesse caso, nós temos duas variáveis, posição e cor. Elas são do tipo VEC4, ou seja, são de 4 componentes. E como eu disse, esse Vertex Shader ele vai ser executado para cada uma dos vértices do objeto. Então, por exemplo, aqui no nosso triângulo a gente tem 6 vértices, cada vértice tem 4 componentes, e cada vértice tem um atributo de cor. Então, na primeira execução desse Vertex Shader, a gente vai receber o primeiro vértice junto com a primeira cor. Na segunda execução, a gente vai receber o segundo vértice com a segunda cor e assim por diante. Então nós vamos ter 6 Vertex Shaders executando e cada um com a posição e um color contendo um valor diferente. Em seguida nós temos as variáveis uniformes. Essas variáveis uniformes, o conteúdo delas é igual para todos os shaders. Então aqui eu tenho uma variável booleana. Eu tenho uma variável VEC4, então, considerando o nosso exemplo que tem 6 vértices, então vou ter 6 execuções de Vertex Shader, mas essas variáveis uniformes nessas 6 execuções vão conter a mesma informação. Em seguida, nós temos a definição da saída desse shader, que no nosso caso vai ser uma cor de 4 elementos, e essa cor ela vai ser a entrada do Fragment Shader. Então perceba que aqui eu tenho a saída com o nome fragCore, e no Fragment Shader eu tenho a entrada definida pela keyword in, com o mesmo nome e com o mesmo tipo. E aqui nós temos a função que vai ser executada dentro do shader, que ela obrigatoriamente tem o nome de main. Quem programa em C e C++ vai reconhecer essa sintaxe. Sim, os shaders são programados com sintaxe bem parecida com a de C e C++. E o que essa função está fazendo? Aqui nós estamos pegando a posição e passando ela para essa variável glPosition. Essa variável glPosition ela é uma variável embutida do shader e é essa variável que é utilizada pelo rasterizador para mapear a geometria nos pixels da tela. Em seguida nós temos um if que usa aquela variável uniforme para decidir se a saída do shader vai ser a cor uniforme, ou seja, que vai ser igual para todos os vértices, ou a cor que está vindo do próprio vértice. No Fragment Shader a gente tem uma estrutura parecida de código. A gente inicia especificando a versão do shader. Nós temos aqui a variável de entrada do shader, que no caso é a mesma, que tem o mesmo nome da saída do Vertex Shader, e nós temos a definição da variável de saída do Fragment Shader, que no caso aqui tem o nome de Output Color, com a saída VEC4, e é esse Output Color que vai ser armazenado no Frame Buffer. E aqui a gente tem a definição da função main desse shader, e a única coisa que a gente faz é pegar a cor que veio
do Vertex Shader e atribuir para a saída que quando terminar a execução desse Fragment Shader é armazenado dentro do Frame Buffer. Uma vez tendo definido os shaders, a gente vai passar essas strings para dentro dessa classe. Essa classe aqui ela vai compilar esses shaders e transformar ele num código binário que vai ser executado dentro da GPU. E logo em seguida a gente começa a fazer a inicialização das variáveis que estão dentro desse shader program que a gente acabou de definir. Para alterar esses valores dessas variáveis, a gente tem que ativar o programa e a gente também precisa recuperar os endereços dessas variáveis dentro do shader program. Para isso, no caso das variáveis uniformes, a gente usa a função getUniformLocation, passando o ID do programa e passando o nome da variável uniforme. O mesmo procedimento é feito para a variável de cor. E aqui a gente usa essa função glUniform1i para setar o valor 0 na variável booleana. No caso, 0 vai ser considerado como false. E em OpenGL, as funções elas têm, no nome delas, elas definem como que são os parâmetros dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa função glUniform1i, que quer dizer que eu vou passar um inteiro. Então, no caso aqui eu estou passando um inteiro para essa variável uniforme. A próxima variável que vai ser inicializada vai ser a de cor, que eu estou inicializando com um array contendo 4 valores do tipo flutuante. Então, para esse dado eu utilizo a função glUniform4fv, onde eu passo o endereço da variável uniforme e o buffer de cor. Uma vez tendo feito essa inicialização do shader, a gente pode desativar ele. Voltando para o nosso código, o próximo passo agora é recuperar o endereço das variáveis de entrada do shader. Para recuperar essas variáveis, a gente tem aqui embaixo as funções getVertexPosition e VertexColorLocation. Então aqui essas são as variáveis que vão recuperar essas variáveis de entrada. Eu estou usando uma outra função, que eu também passo o ID desse shader e eu passo o nome dessa variável. Mesma coisa para recuperar o endereço da variável color. E uma vez que eu tenho essas variáveis, o endereço dessas variáveis, eu passo essas variáveis para o renderizador do objeto, que vai utilizar essas variáveis para setar os dados como os dados de entrada do shader. Vamos olhar essa função aqui na classe de renderização. Essas funções começam fazendo ativação do val, que é o que a gente criou aqui para cima. E por que eu estou ativando esse val aqui? Porque é esse val que vai armazenar a forma como os dados do objeto têm que ser lidos para ser entregue para o programa de shader. Uma vez que eu ativei o val, eu tenho que fazer um bind do target array buffer para vincular ele com o objeto que tem os dados de posição. Eu tenho que ativar o endereço da variável de entrada dentro do val. E eu tenho que especificar como que esses dados estão organizados dentro do buffer de posição. E eu faço isso utilizando essa função glVertexAttribute_pointer, em que eu passo o endereço da variável de entrada. Eu estou falando que cada posição é composta por 4 elementos, né, que a gente tem x, y, z e w. Esses dados são do tipo flutuante. Uma vez que eu fiz essa configuração, eu desvinculo meu target array buffer do buffer de posição, desativo o vertex array. E esse procedimento é o mesmo para configuração da variável de entrada que tem os valores de cor. Só que dessa vez, eu, em vez de usar o buffer de posição, eu vou usar o buffer de cor e, em vez de ativar o endereço da variável de posição, eu vou usar o endereço da variável de cor. Tendo terminado essa configuração, a gente pode ir para o próximo passo, que seria fazer a renderização em si, né? Nesse caso, a renderização feita pelo PaintGL, setamos o background, limpamos a cor de fundo, fazemos a ativação do shader e pedimos para o nosso objeto fazer a renderização
do objeto. E como que é feita essa renderização? Aqui eu tenho de novo a ativação do val, que esse val vai recuperar todas as informações de como que os dados devem ser lidos do buffer e também ativar as variáveis de entrada do shader. E aqui eu tenho 3 condições para verificar qual é a minha primitiva que vai ser renderizada. Para renderizar os nossos triângulos, eu vou usar a função glDrawArray, que recebe a primitiva que vai ser renderizada, no caso os triângulos. Então, a cada 3 vértices eu tenho um triângulo, eu tenho a posição do meu primeiro vértice. E aqui eu coloco quantos vértices eu vou renderizar. Uma vez que eu tenha terminado de fazer a chamada dessa renderização, eu posso desativar o val. E com isso, nós terminamos a renderização do nosso objeto.